Estamos de volta no Hora da Verdade. A gente aqui sempre abre espaço para uma boa leitura, né? Você que acompanha o Hora da Verdade sabe que a gente incentiva a leitura porque ela é uma forma fantástica de conhecimento e incentivar a leitura é contribuir com certeza para a qualidade de vida e para a gente conhecer muito mais o que está aí nesse universo, né? Então a gente quer enriquecer sempre, livros sempre à mão cheia. E aqui em Poços de Caldas a gente tem uma das maiores redes de livraria do Brasil, representado, claro, pela Livraria Nobel, aqui em Poços de Caldas, na Rua Rio de Janeiro. E por lá você vai encontrar livros como este aqui, indicando nessa semana para você o livro do Fábio de Mello, né? Padre Fábio de Mello, Mulheres de Aço e de Flores. Além disso, também reconhecido aí como um dos mais escritores na atualidade, com maior registro aí de livros vendidos, o Augusto Cury, esse novo livro aqui, O Colecionador de Lágrimas, que fala sobre, de uma maneira romanceada, sobre o Holocausto, né? A história da Segunda Guerra Mundial. E também, para quem reconhece aí o Steve Jobs, pelo Walter Isaacson, a história, né? A autobiografia, a biografia autorizada, para ser mais real, do Steve Jobs, que vale a pena você conhecer a história desse cara que marcou aí a história mundial na área, principalmente da tecnologia e da informática. Livros como este, muitos outros, na Livraria Nobel. Nós estamos no Hora da Verdade ao vivo, 25 de março de 2013, conversando aqui com o Dr. Adrian Canhani e também com a doutora Francisca Barreiro sobre essa questão que envolve aí a doação de órgãos na cidade e os médicos que estão sendo indiciados por uma suposta fraude na questão dos transplantes de órgãos no município. Perguntei, quero saber a resposta do doutor Adrian Canhani em relação a como está o processo, em que ponto que anda aí essa questão deles terem sido julgados, esses médicos, em primeira instância, condenados em primeira instância. Como é que está esse processo, doutor Adrian? Este processo, William, como o próprio nome diz, o nome sentença vem do verbo sentir. Quer dizer, o juiz de primeira instância, o juiz singular, ele diz na sentença o que ele sentiu de tudo aquilo que ele examinou do processo. Esse parecer dele, técnico, ele tem toda a qualificação para fazer isso, ele vai ser submetido à revisão do Tribunal de Justiça se alguém não concordar com a sentença dele. Seja a acusação, que é o Ministério Público, seja os réus, a defesa, que são os réus, os 4 réus. No caso, como eles foram condenados pela sentença de primeira instância e não concordam com essa condenação, eles apresentaram recurso de apelação ao Tribunal de Justiça e o processo já foi para o Tribunal de Justiça para ser examinado então pelos desembargadores, uma Câmara de 3 desembargadores criminais que vai rever a sentença e dar o seu parecer sobre aquilo que o juiz expôs. Eu queria deixar bem claro aqui, como já estive dizendo a você nos bastidores, nós não estamos aqui, o nosso intuito não é dizer que a sentença é justa ou injusta. Isso o juiz tem a autonomia dele para dar a sentença da forma que ele bem entende, cabe aos réus se discordarem fazer o recurso, e o nosso principal interesse é porque está se criando uma onda de horror, uma onda de denuncismo contrário até aquilo que existe no processo e contra a sentença. Está indo muito além de tudo que foi discutido nesse processo. Nós vimos com horror certos setores da imprensa dizerem coisas absurdas que não constam do processo, que nunca se ouviu falar em Poços de Caldas. Isso é prejudicial à cidade, à população, aos próprios médicos, à classe médica, a todos nós. Então, isso é que nós precisamos combater com veemência. Se a sentença vai ser reformada, vai ser confirmada no tribunal, é um problema jurídico que não nos cabe apreciar, cabe aos advogados dos réus e aos desembargadores. Agora, essa irresponsabilidade de coisas que têm sido ditas, que está prejudicando a nós todos, isso sim é um problema nosso de toda a sociedade. Eu acredito até porque eu sempre digo que o jornalismo é muito diferente de você condenar ou absolver alguém. Na verdade, a ideia sempre é você colocar os fatos da melhor maneira possível. Aliás, o espaço democrático do Hora da Verdade, né? E se existirem aí a possibilidade da gente fazer até entrevistas com os juízes, isso é muito difícil, até com as pessoas que estão envolvidas de um outro lado, o espaço do Hora da Verdade é para isso mesmo, para a gente tentar aqui conversar. Mas nunca abordar de uma maneira condenatória ou mesmo de tentar fazer aqui o papel de tribunal para condenar ou para inocentar quem quer que seja. Mas a verdade aqui é a gente tentar buscar a verdade de cada um,
que é explicitada aqui no caso pelo Dr. Adrian Canhani e pela doutora Francisca com relação a esse caso, na possibilidade de defendê-los, os médicos, das acusações que estão sendo aí chamado a toda a atenção da população. Então, esse é o nosso papel como jornalista, né? Quem cabe a condenação ou absolvição, a área jurídica, que isso que é importante, né? Perfeito. O Gaspar Machado ligou para a gente aqui, obrigado, Gaspar. Ele pergunta o seguinte: as pessoas que impediram que fosse o processo aqui na cidade, com isso viriam a perder vidas, essas pessoas serão condenadas? Não entendi muito bem a pergunta, mas eles com isso vieram a perder vidas, as pessoas serão condenadas? Deu para entender um pouquinho? Não sei se deu para a gente captar o que o Gaspar quis dizer aqui. Não sei de ninguém que impediu o processo de transcorrer. O processo transcorreu normalmente, são processos volumosos, né? Esse de que nós estamos falando é um processo enorme, que levou anos para ser apurado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, e chegou finalmente à conclusão, a denúncia do Ministério Público, que terminou no processo criminal que descambou nessa sentença. Agora, essas pessoas também, doutor Adrian, que estão sendo acusadas, os 4 médicos, a gente viu a notícia de que eles obtiveram aí o habeas corpus, porque nos parece que eles estavam impedidos de exercer suas atividades médicas perante ao SUS, inclusive não podendo se afastar da cidade nem do país. Como é que está essa situação real hoje dessa questão do habeas corpus? Sim, existe um artigo no Código de Processo Penal que permite ao juiz suspender a atividade econômica do réu se ele entende que essa atividade está servindo para a prática de um ato delituoso, de um crime. Foi isso que o juiz fez na sentença. Ele pode fazer isso, até o limite da atuação dele. Mas os réus entraram com habeas corpus no tribunal, entendendo que eles estão sendo ameaçados por essa decisão, porque eles seriam inocentes e porque eles entendem que têm o direito de continuar trabalhando, mesmo porque ainda não foram condenados em segunda instância, o processo ainda não transitou em julgado, como a gente diz, né? Ainda cabe revisão em instância superior. E eu li hoje no jornal e assisti até pela televisão e soube por pessoas que me disseram que o habeas corpus teve uma liminar favorável aos réus para que os autorizasse então a voltar a trabalhar pelo SUS dentro deste processo onde houve a sentença condenatória. Uma outra situação também que nos chamou a atenção, doutora Francisca, foi que recentemente também descobriu-se que existia uma lista, desde a época do doutor Álvaro Inhanês, que era a lista das pessoas que foram feitas as doações dos órgãos. Isso procede também? Houve uma lista que não sabia onde estava e parece que essa lista apareceu, foi isso? O que existe é que quando havia sido feita uma acusação, que nesse caso que gerou essa condenação atual em primeira instância, esse caso de um paciente que teve um AVC, um derrame hemorrágico, evoluiu para morte encefálica, houve a doação, e no processo existe uma acusação que um dos colegas médicos, né, ele ficaria no telefone fazendo a oferta de órgãos. E quando a gente pega toda a documentação, a gente vê que esse colega que trabalha dentro da equipe, né, da captação intra-hospitalar de órgãos, esse colega, ele segue direitinho toda a orientação que é dada pelo Sistema Nacional de Transplante. No caso de um doador, esse colega, ele tem que comunicar à Secretaria Estadual de Saúde que aqui existe um potencial doador. A Secretaria, ele faz essa comunicação também com o Pouso Alegre. Pouso Alegre, todos os documentos são passados. Pouso Alegre, então, fala que se dê andamento a esse processo de doação. Esse colega, então, faz a comunicação com a Secretaria de Estado. A Secretaria de Estado entra em contato com o Ministério da Saúde. E aí, então, eles vão vendo a respeito dessa doação, quem vai ser o receptor. E existe, né, dentro de todas essas ligações telefônicas, existe lá em Belo Horizonte uma anotação que estamos passando para o doutor, para esse colega, a lista dos pacientes de Poços de Caldas, que seria a lista da nossa região. Então, esse transplante foi feito, essa doação foi feita para alguém que estava dentro dessa lista. E essa lista a gente não estava conseguindo localizá-la. Até que agora, recentemente, nós queremos que o MG Transplantes Belo Horizonte, muito preocupado com a situação desses colegas,
ele então nos passou essa lista, através de um fax, nos passou essa lista, que essa lista existe, ou sempre existiu uma lista, não houve nenhum sistema de traficar órgãos, de vender esses órgãos. Então essa lista vem provar que se seguia uma lista e que foi o próprio Sistema Nacional de Transplante, foi o próprio Secretaria Estadual de Saúde que orientou dentro da compatibilidade para quem iriam esses órgãos. E é muito importante também que a gente coloque que diante dessas acusações, por exemplo, em relação à lista ou indícios de cobrança, nós recebemos uma auditoria da Vigilância Estadual e ela faz então um relatório de visita referente aos dias 18, 19 e 20 de dezembro do ano 2000 e essa auditoria afirma: não foi confirmada qualquer evidência de atendimento desrespeitando a lista única, que é de âmbito regional, ou seja, não é uma lista nacional. A auditoria diz: a lista é de âmbito regional, como ocorre em todas Minas Gerais, e não houve nenhuma evidência que houve desrespeito a essa lista única. E essa lista única existe, como você mencionou. Essa auditoria coloca que não se encontraram indícios de cobrança aos usuários encaminhados pelo SUS. Os pacientes foram entrevistados e eles não apresentaram queixas a respeito. Essa auditoria fala, dentro das irregularidades, por exemplo, que o Adrian citou, que precisa se reorganizar o nosso sistema de arquivo médico. Ela achou falhas no nosso sistema de arquivo médico, mas regularizar esse sistema de arquivo médico. Mas nada ligado a tráfico, nada ligado a burlar uma determinada lista. E também, diante dessas investigações, a Polícia Federal de Varginha solicitou ao responsável pelo MG Transplante que ele analisasse esse caso, que foi o caso que gerou a condenação, e que, então, o diretor-geral do MG Transplante, ele desse o parecer dele. E dentro de um parecer extremamente favorável, analisou todo o prontuário, analisou o caso. Um parágrafo interessante que a gente pode ler é: por tudo que pelo exposto acima, verificamos que a retirada, a utilização de órgãos e tecidos do senhor JDC, desse caso, obedeceram às rotinas estabelecidas na época para doações e transplantes de órgãos e tecidos, sendo acompanhada pela coordenação da equipe estadual, da equipe regional Sul Transplantes, que é Pouso Alegre, e comunicado ao Ministério da Saúde, Sistema Nacional de Transplante, tendo beneficiado 5 pacientes que aguardavam na lista de espera para transplante renal. Ele coloca, então, que tudo foi feito de uma forma correta. Isso está apresentado, isso realmente inocenta os nossos colegas. E o que a gente também não pode deixar de citar é que foi feito um laudo por 2 peritos criminais, perito criminal federal. Então não é nenhum perito de Poços de Caldas, não é ninguém indicado pela Santa Casa, mas esses 2 peritos, perito criminal a nível federal, nomeados pelo Ministério Público Federal, que estava investigando o caso. Eles, entre as várias perguntas, porque existem acusações em que a equipe da Santa Casa, ela contribuía para que o paciente evoluísse para morte cerebral, em que a arteriografia não mostrava que havia morte cerebral e o transplante era feito. Então, esses peritos a nível estadual, eles dizem que nenhuma conduta dos médicos em nenhum momento contribuiu para a evolução do quadro clínico para a morte cerebral. Ou seja, a gente não tomava condutas ali que fazia com que o paciente fosse para a morte cerebral e se tornasse um doador. Esses peritos também falam que as medicações usadas, nenhuma das medicações usadas nesses pacientes também fizeram piorar o quadro clínico desse paciente. A gente sabe que um derrame hemorrágico é algo extremamente grave, o índice de evoluir para a morte encefálica é um índice muito alto. Esse perito também conclui que todos os medicamentos usados, nenhum deles atrapalharia o diagnóstico de morte cerebral a nível de arteriografia. Esses peritos, então, eles concluem que todas as condutas foram corretas, que esse paciente não evoluiu para a morte encefálica porque nós tomamos uma conduta errada.
e que esse paciente realmente tinha arteriografia cerebral que condizia com morte encefálica. Esses dois peritos, eles relataram para o Ministério Público que não havia nada errado aqui que pudesse nos levar a pensar em burlar lista, em tráfico de órgãos, em transplantes clandestinos, tudo extremamente correto. Por isso que a gente realmente não consegue entender, a gente não tem uma resposta para dar para vocês quando nos perguntam por que tudo isso está acontecendo. Se a gente tem provas, se nós temos perícias mostrando que os nossos colegas agiram corretamente. Bem, vou fechar esse bloco com uma pergunta até para ambos, porque independente dos médicos que estão sendo acusados, deles no futuro serem absolvidos ou condenados, que isso, como o doutor Adrian disse, caberá à justiça decidir, vocês não acreditam que independente dessa absolvição ou dessa possível situação aí, de condenação, na verdade, a sociedade como um todo ela é punida porque, ao que nos parece, com o descredenciamento que houve há muitos anos atrás, Poços de Caldas, muitas vidas aqui em Poços de Caldas acabaram, de alguma forma, se por um erro, um acerto de quem quer que seja, essas vidas também foram punidas, porque a sociedade acaba pagando um preço por toda essa situação. Então, eu queria saber de ambos, após o intervalo, sobre essa minha opinião aqui em relação a isso, se a sociedade também, ou no erro ou no acerto, acabamos todos nós pagando por isso. Já já a gente volta no Hora da Verdade. Segue aí.